Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lilo e estou aqui pegando um tempinho aqui só para responder mais uma das postagens das redes sociais que a gente recebe, tá? A discussão aqui é justamente qual o melhor caminho para o Brasil, né? Nós temos dois caminhos, o caminho Lula e o caminho Bolsonaro. E um colega meu falou aqui, olha, não gosto de Bolsonaro por causa de alguns itens. A gente vai tentar discutir cada um deles o mais breve possível, né? Em vez de digitar, às vezes quando digita pode haver uma má interpretação. Mas o mais importante aqui, gente, só uma nota antes de começar. Nesse momento de polarização, o debate é importante, o debate enriquece, o debate dignifica as pessoas. Mas a ofensa, a discussão, a baixaria não. Então, nesse momento de extremos, vamos sempre tentar pautar nosso debate de maneira mais cordial possível, através de dados, através de fatos e opiniões também, que todo mundo tem sua opinião. Esse é o meu lado. Quem falou que meu lado é o mais correto, né? Mas a gente sempre tenta contrapor aí para você ter uma segunda opinião, tá? Então vamos lá. Para esse meu colega aqui, ele fala o seguinte: não gosto de Bolsonaro porque ele defende a tortura e defende o regime militar. Perfeito. Acho que só aí já acabaria a nossa discussão, tá? Por que eu falo isso? Quem é a única pessoa que em 2022 ainda defende ditaduras mundo afora? Não é Bolsonaro. É o Lula. É o Lula que defende Cuba, é Lula que defende Nicarágua, é Lula que defende Coreia do Norte, é Lula que defende Venezuela, é Lula que está defendendo essas ditaduras mundo afora, justamente de ditadura. Quando a gente fala em ditadura, a gente fala em pessoas sem liberdade, pessoas que não podem se expressar, pessoas que são torturadas, pessoas que são mortas, tá? Então, o Lula defende isso hoje. E o Bolsonaro? O Bolsonaro defendeu a ditadura. Vamos falar que é ditadura, vamos dizer que é ditadura, eu não concordo bem nisso aí. Mas em 1964, no passado. E tem um contexto, né? Ele, na verdade, não é que ele defendeu a ditadura, ele defendeu a resposta frente ao avanço comunista daquela época. Naquela época, o avanço comunista era real. Pessoas eram treinadas em guerrilhas aqui, Che Guevara, o Chaves não, Fidel Castro. Existiam pessoas aqui no Brasil para tentar implantar, derrubar governo. Na época a gente chamava de terroristas, né? Guerrilheiros, mas hoje a gente seriam terroristas, né? Então existe um contexto. Então há uma diferença básica entre defender algo que aconteceu há 60 anos atrás e algo que defende hoje. Quem é pior, gente? Sério mesmo. Não tem nem o que discutir, mas vamos continuar. Depois ele fala sobre defender a releitura do processo histórico de escravidão e por isso ser contra cotas raciais. Eu digo o seguinte, tá? Toda discussão tem que ser, todo debate tem que ser posto à mesa. Eu mesmo falo, poxa, escravidão aconteceu, mas se é só por conta disso a gente tem que dar preferências ou esse só por conta ficou por mim, né? Dar preferência, dar facilidades, mais oportunidades para o pessoal afrodescendente, será que isso é o suficiente? Eu falo que não, tá? Eu falo não por quê? Porque a pobreza, a miséria, a fome não escolhe cor, raça ou religião. Então, assim como eu tenho um negro pobre que mora na favela, eu tenho um índio, eu tenho um nordestino, eu tenho um galego, eu tenho um oriental, eu tenho um árabe, eu tenho pessoas, seres humanos, que estão passando fome, que estão passando necessidade, que são vulneráveis. A palavra hoje é vulnerável, são vulneráveis perante a nossa sociedade. Então, não estou dizendo que a cota racial é errada. Não estou dizendo. Cota racial eu acho interessante. É uma maneira de a gente contornar os problemas estruturais que aconteceram, os problemas históricos que aconteceram e os problemas estruturais que tem ainda o Brasil. Mas não é que cota racial seja errado. O mais justo seria a cota social. Como falei, a fome, a miséria, o desemprego
não escolhe cor, raça ou religião, tá? Então, o que o Bolsonaro defende não é né? Não é a questão da cota racial, e sim a cota social, que eu acho mais justo, tá? Mas mesmo assim, não houve nenhuma única política nesses 4 anos de governo que foi contra os negros. Aponte uma, não tem, tá? Então, ele, apesar de defender uma releitura e defender a substituição da cota racial pela social, não aconteceu, mas eu acho que deveria acontecer por ser mais justo, né? O Bolsonaro defende a privatização de forma indiscriminada. Pois é, vamos lá, isso é interessante. O Bolsonaro, ele não era um liberal. Você vê vídeos dele aí do passado. Ele se transformou em liberal aí por causa do Paulo Guedes. Paulo Guedes. E Paulo Guedes, para ele, vendia tudo. Ele é o Chicago Boys. Mas o Bolsonaro falou, poxa, não vou vender tudo não. Ele mesmo é contra vender Caixa Econômica, Petrobras. Ele já falou isso. O Paulo Guedes quer que eu venda, mas eu não vou vender. Outras coisas dá para vender, mas essas duas não. E eu concordo parcialmente com o Bolsonaro, e eu concordo parcialmente com o Guedes, e concordo parcialmente com as pessoas que defendem que não deve privatizar, né? No caso da Caixa Econômica Federal, que eu sou a favor de não privatizar, é justamente porque nós não temos concorrência suficiente entre bancos no Brasil. Então, a Caixa Econômica seria uma maneira de contrapor. Nós temos 5, 6 bancos que controlam 80% do mercado, então não adianta você privatizar a Caixa Econômica e vai dar mais poder para o mercado, para esses poucos bancos. No dia que nós tivermos 5 mil bancos, aí tudo bem, a gente pode pensar em privatizar, né? Mas não preciso de 2 bancos estaduais, preciso de um. Eu não preciso de Banco do Brasil, BRB, banco não sei o que, do Estado. Não, preciso de um só, o resto vende. Um banco para fomentar. Mas o Banco do Brasil fomenta o agro, é o campeão. Não, pega esse dinheiro que está no Banco do Brasil e manda para a Caixa. Deixa só um banco fomentando tudo, um banco sob bandeira do Estado. E está ótimo, e regula juros, regula oportunidade, regula preço. Bem interessante isso aí, tá? Outra empresa que eu sou contra a privatização é o Serpro. Poxa, imagina uma empresa privada ter controle ao GovBR, aos nossos dados. Acho que é muito perigoso, né? Infelizmente está inclusive no plano de privatização, mas acho que no final já está há tanto tempo e acabou não acontecendo. Mas essa questão de... Aí tem uma contraposição do pessoal, falar, mas lá na Noruega é cheio de empresa pública, lá na Noruega o Estado funciona. Verdade, lógico que é verdade, né? Mas aí a gente vai ter que fazer o seguinte: compara Noruega e compara Brasil. Olha a maturidade da sociedade da Noruega e olha a maturidade da nossa sociedade. A gente tem que evoluir muito. Não estou desmerecendo o Brasil, mas a gente está... É a mesma coisa que vamos fazer uma equivalência com as armas, né? Eu sou a favor das armas, mas não sou a favor de um cidadão andar armado no meio da rua. Não, vai dar merda, desculpa a palavra, vai dar merda. O brasileiro não tem maturidade para ficar andando armado, para ser permitido ele andar armado na rua, né? A gente vê as cagadas que acontecem por aí. Mas a Noruega tem, os países nórdicos, a Suíça, todo mundo tem liberdade. Se você quiser andar armado na rua, tem, mas por quê? O pessoal lá tem maturidade. Chegou a um nível de sociedade bem mais à frente do que a nossa. É questão de maturidade. Você tem empresas estatais no Brasil, não tenho nada assim, ainda mais se essas empresas estatais agora dão lucro, né? Estão todas dando lucro. Correios dando lucro, Petrobras dando lucros bilionários, 100 bilhões, 180 bilhões, né? Todo mundo está dando lucro. Mas o problema é que, dada a nossa maturidade, pode acontecer de chegar alguém e usar essas empresas para benefício próprio, para um plano de poder, como já aconteceu. Né? E mesmo fazendo isso, quase todo esse pessoal está livre, inclusive alguns concorrendo à presidência. Então, o maior problema que nós temos muitas estatais e um governo muito grande é que pode haver ingerências, má gestão, que todo mundo paga o pato. Quando uma Petrobras dá 100 bilhões de prejuízo, quem é o dono da Petrobras? O maior dono é o governo federal. Então, onde vem o dinheiro do governo federal? Vem do nosso bolso. Então, todo mundo paga uma conta. Quando eu tenho um fundo de pensão dos Correios, o fundo de pensão da Petrobras, da Caixa, do Banco do Brasil, e esse pessoal joga 7 bilhões fora em empresas venezuelanas, quem que paga?
Hoje, os funcionários dessas empresas estatais estão pagando lá no contra-cheque até hoje o rombo bilionário que aconteceu no fundo de pensão dos velhinhos, gente. Isso não é narrativa, isso é fato. Imagina você pegar 35 bilhões do FGTS e investir em ditaduras fora, como aconteceu na Caixa Econômica Federal. Então, dada a maturidade da nossa sociedade, que ainda não está, como posso dizer, cobrando uma boa governança e punindo quem faz coisa errada no Brasil, porque quem faz coisa errada no Brasil fica solto, né? Ainda mais se for peixe grande, colarinho branco, esse pessoal está todo solto, infelizmente. Então é a mensagem que a gente passa. E essa maturidade nossa ainda não chegou nesse nível, né? Então por isso eu sou a favor da privatização todas, não porque uma empresa estatal não funcione. Funciona, se nós tivéssemos maturidade para ter um Estado nesse sentido. A Noruega, gente, para você ter uma ideia, tem o maior fundo público de pensão do mundo. Todo norueguês tem faz parte desse fundo, e esse fundo investe no mundo inteiro, um fundo bilionário, acho que é o maior fundo do mundo, ou o segundo maior do mundo, né? Mas olha o pessoal que gerencia esse fundo. Eu duvido os gestores do fundo da Noruega comprar uma empresa venezuelana ou maquiar os dados de compra, porque esses fundos têm umas regrinhas de governança. Eu só posso comprar papéis de empresas A, B, C e assim por diante. Aí maquiaram, não, essa empresa venezuelana é empresa B, pode comprar. Poxa vida. E ninguém pagou por isso. Quem está pagando é justamente a gente, a população, né? Então a questão da privatização não é que a empresa privada é melhor. Bem, na verdade a empresa privada é mais eficiente, sim, tá? Mas tem a questão social das empresas públicas, mas essa questão social pode ser deturpada. Então por isso eu sou a favor da privatização, sim, da maioria das empresas, para não serem sujeitas ao que aconteceu antigamente, né? Essa aqui do nosso colega: vive uma eterna guerra ideológica contra o socialismo, comunismo. Perfeito. Eu concordo. Não existe a mínima noção, possibilidade de socialismo e comunismo chegar no Brasil hoje. Em 64 existia, mas hoje não. Primeiro, porque existe uma ideia errada do que seria comunismo e socialismo. O pessoal está falando muito errado aí. Esse comunismo e socialismo aqui, que é a nossa esquerda, é uma esquerda identitária. O que é isso? São pautas progressistas que elas entendem. Elas colocam o símbolo do comunismo, foice, martelo, camisa vermelha, mas eles defendem aborto, ideologia de gênero, drogas, liberação das drogas. Isso aí não é bem comunismo, não tem nada a ver com comunismo isso aí. Inclusive, se uma pessoa LGBT estudasse história, sabia que nunca iria apoiar o socialismo e o comunismo, não da maneira que ela foi implantada em todos os lugares do mundo, né? Onde esse pessoal justamente foi perseguido. Então, não existe, eu concordo, não existe esse perigo, mas existe a questão de, nesse caso, a esquerda que se apropriou de questões mais progressistas, essas pautas aí, acabou confundindo o que é comunismo, socialismo, sobre pró-drogas, ou pró-aborto. Não tem nada a ver isso aí, né? Mas vamos passar para frente. Não respeitou o posicionamento científico da pandemia. Isso aí eu vou ser bem simples, porque isso aí, essa parte deveria um vídeo ser completo. Mas resumindo a minha opinião, desculpa a intervenção aí da criança me chamando para jantar, quase 8 horas, mas eu vou terminar aqui. Minha opinião: o governo não lidou muito bem com a pandemia. É uma coisa nova, né? O cara queria acertar, poxa, a economia estava começando a subir, criando empregos, o PIB aumentando, várias possibilidades. Daqui a pouco o pessoal fala: olha, fecha tudo. A economia a gente vê depois. Caramba, vai acabar com tudo que eu imaginei que poderia fazer. 2 anos aí fechado, 2 anos com problema, 2 anos apagando incêndio. Então, pela vontade de acertar, ele pode ter errado, tá? Mas é um outro vídeo aqui. Em relação ao posicionamento científico, isso aí é também, eu não concordo com essa questão do posicionamento científico. Por quê? Porque tem cientista que fala uma coisa e tem cientista que fala outra coisa. Tudo bem que a maioria dos cientistas falava uma coisa,
ia para um lado, mas existia cientista que falou do outro lado, e a ciência é isso, às vezes um está errado. Vê há muito tempo atrás, quando falava que a planeta Terra era o centro do universo, a maioria falava que a Terra era o centro, e só um falava que não, né? Então, e a ciência está toda hora sendo contestada, o que era certo antigamente passa a ser errado, o que era errado passa a ser certo. Então, ciência é isso, tá? Ele apenas escolheu um caminho da ciência que ele pensasse assim, olha, eu tenho que cuidar do meu povo, o vírus é uma coisa séria, mas a fome também é uma coisa séria, o desemprego é uma coisa séria, e o Brasil não estava preparado para um baque desse, porque já tinha um fim, já estava vindo de um baque chamado Dilma, né? O Brasil tinha vindo de 13% de desemprego, estava vindo de bilhões de dívida de prejuízos, de déficit público, de aumento da dívida pública. Nossa, então a gente estava vindo, começando a querer respirar, aí vem a pandemia, então é complicado, né? Então ele pensou mais nesse outro lado, mas poderia ter feito melhor, tá? Flexibilização das regras de proteção ambiental, incentivando o garimpo ilegal de terras indígenas em áreas de proteção ambiental. Isso é perfeito, tá? Isso é a maior incoerência que eu acho. Quem é o dono da terra indígena? É um índio. Ponto. Por que o índio não pode fazer convênio com uma mineradora, com uma fazenda, com uma empresa e tentar explorar a sua terra? Poxa, eu tenho uma Europa inteira dentro de uma terra indígena, né? Aí eu achei diamante ali. Poxa, com diamante eu vou construir uma escola, vou construir um hospital, vou construir um prédio de 12 andares, piscina em todos os andares, vou criar um clube lá dentro, vou comprar carro. Não, não pode. Você não pode explorar. Então a questão do garimpo ilegal, ele é ilegal justamente porque os índios não podem usar ou explorar sua própria terra. E o governo quer que o que o governo quer não é incentivar garimpo ilegal. Nunca aconteceu isso. Isso é falácia, isso é errado, isso é falso. O que aconteceu e está acontecendo, existe uma força pesada nisso. Você fala, olha, índio, a terra é sua, faça o que você quiser. Tem que obedecer as regras legais, proteção ambiental, área reservada, PPP, tem várias coisas que, assim como o fazendeiro tem que obedecer, os índios deveriam que obedecer também. Mas eles têm terra à vontade e eles deveriam poder usar suas terras, né? E a questão de proteção ambiental, meio ambiente, isso aí é uma outra falácia também, né? Por quê? A época que mais houve desmatamento, que mais houve queimadas, e isso são números, são fatos, foi o primeiro governo governo Lula, de 2002 a 2006. Todos os números lá são de estratosférico, maior do que o do Bolsonaro. Então, qual foi a época que mais se devastou e que mais se queimou? Lula, tá? Primeiro governo dele. Mas a questão da proteção ambiental e meio ambiente, gente, a gente tem que preocupar com o meio ambiente, mas tem uma coisa mais importante, tá? Você tratar do esgoto que está aqui na frente, aqui na frente também é meio ambiente. E esse governo fez uma maior revolução nessa área, que é o marco do saneamento básico. As coisas estão acontecendo, estão vindo só nesses últimos anos vieram 35 bilhões de investimentos para saneamento básico. E olha que o PT foi contra esse marco de saneamento, né? Então não adianta falar em floresta se aqui na frente está tendo um esgoto a céu aberto. Vamos começar a ajeitar a nossa casa, depois a gente vai... A gente tem que ir em todas as frentes, né? Mas existe sim uma proteção, uma preocupação ambiental aí. Questão da fé religiosa dos evangélicos, mas quando era deputado nunca foi reconhecido por uma bancada evangélica. Bem, o Bolsonaro, ele sempre foi uma pauta conservadora, e a pauta conservadora tem 4 pilares, tá? Família, Deus, liberdade e pátria, né? Pátria e liberdade, são essas pautas. Ele sempre foi um conservador, só que ele não pode tacar as 4 de uma vez só. Ele tacava mais a questão da segurança pública e das armas, essas questões aí. Mas tem a questão, gente, interessante, isso aí é um conceito, mais uma opinião, tá? Assim como
a esquerda, o pessoal comunismo, socialismo, ele conseguiu atrair essa pauta identitária dos LGBTs, etc., está aqui grudado com a esquerda, né, pró-aborto, pró-drogas, está aqui por algum motivo. Se você fumar droga na Coreia, você morre. Se você fumar droga não sei o que, você morre. Se você for pego beijando um outro homem, outra mulher, pessoa do mesmo sexo, você morre, né, nesses lugares. Mas por algum motivo essa esquerda se identificou com essa pauta identitária. E tem a direita, que não tem nada a ver com conservador, mas os conservadores se identificaram com essa pauta aqui também. Então, toda ação tem uma reação. Então, ficou os dois lados. Aqui tem um cara que está pró-aborto, tem esse cara que é contra o aborto. E esse cara que ficou contra o aborto é um cara da religião, da igreja, né? Esse cara que é pró-drogas, esse cara é contra drogas. Opa, esse cara é conservador, que está ligado à direita. E quem é a pessoa da direita que acabou se apropriando da direita também foi o Bolsonaro, né? Então, essa questão da fé, da religião, etc., é uma reação a essa pauta identitária da esquerda. Toda ação tem uma reação. Assim como, por algum motivo, esse pessoal foi para a esquerda, esses conservadores foram para a direita. E acho que casou bem, direita conservadora, né? E aí vem aquele papo interessante, liberal na economia e conservador nos costumes. Interessante essa questão, mas direita não significa conservador, tá? E são duas coisas distintas, mas se uniram aqui no Brasil. Não tem política de combate à pobreza. Caramba, gente, olha aqui. O maior programa de combate à pobreza aconteceu nesse governo. Antes o auxílio família era 0,5% do PIB, foi para quase 4% agora. Antes o Bolsa Família pagava R$150 em média, né? Tinha gente que recebia R$80, agora está pagando 600. Ah, mas isso aqui é política. Não, no primeiro ano do governo já foi aumentado para R$300, 300 e poucos reais. No primeiro ano de governo já foi dado o 13º salário. Então, quem falou que a direita não gosta do social, não cuida do social, lógico que precisa do cuidado. O próprio Guedes fala, não adianta eu ganhar dinheiro e eu ter o cara passando fome aqui do meu lado. Então, vamos dar a nossa parte e incentivar e bancar o social, bancar esse pessoal. A gente tem que fazer a nossa parte. Só que vamos fazer essa parte de maneira coerente. Em vez de ficar imprimindo dinheiro, vamos começar a ter lucro aqui, vamos começar a economizar aqui para dar esse pessoal para cá, para ajudar esse pessoal aqui. E eu mesmo era um cara contra a Bolsa Família. Isso aí é compra de voto, mas hoje, gente, pode até ser compra de votos, pode até criar uma dependência, mas é necessário, infelizmente é necessário. E com essa necessidade, a gente ajuda a pessoa. E um detalhe, o PT, quando foi feito a questão do auxílio emergencial para esse ano de R$600, né, o próprio PT falou contra. Não pode, é compra de voto. Tá, pode ser compra de voto, mas as pessoas estavam precisando sim ou não? A pergunta é essa. Então o PT foi contra os R$600 porque estava pensando neles. Isso vai ajudar o Bolsonaro, né? E não pensaram no povo. Isso vai ajudar o Bolsonaro, isso é uma compra de voto. Mas a pergunta que eu faço não é questão se é compra de voto. Pode ser que seja, né? Está comprando voto desde o início do governo, porque ele aumentou o auxílio desde o início, desde o primeiro ano do governo, né? Está comprando voto desde o início. Se é compra de voto, está fazendo desde o início do governo dele. Mas a pergunta que a gente tem que fazer o povo estava precisando de R$600? Estava. Então a maior distribuição de renda que aconteceu na história do Brasil foi agora, combate à pobreza, e tem o segundo maior programa de combate à pobreza, chamado Emprego, tá? Eu vou até dar um olhar aqui para vocês, um momentinho, só para você dar uma olhada aqui, os empregos de 2013 a 2019. Olha o que está acontecendo, gente. Em 2013 foram criados 1.100.000 empregos no Brasil, em 2014 só 390 mil, 2015 menos 1,5 milhão, 2016 menos 1,4 milhão, 2017 menos. Gente, no governo do PT, nos últimos governos do PT, que era Dilma no caso, teve emprego negativo. Tanto que quando o Bolsonaro assumiu em 2019, estava com quase 13% desempregados. Logo no primeiro ano, já pegando um pouquinho do Temer, com 529 mil empregos, foi criado 644 mil empregos, né?
Olha o que aconteceu. Então, o maior programa social que existe é o emprego. Isso é fato, né? Aí veio a pandemia. Poxa, pandemia, 1 milhão de empregos perdidos em 2 meses. Mas aí veio o Guedes, o cara, graças a Deus existe o Guedes, cara, vamos fazer um programa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente terminou o ano, todo mundo falava que a gente ia chegar a 100% de dívida de PIB, todo mundo falava que nós íamos chegar a 15% de desempregados, não, a gente chegou a 15% de desempregados, que a gente estourava de desempregado, todo mundo falava que a gente ia haver uma retração de economia de 10%, e no final de 2020, só 190 mil empregos perdidos no final de 2020, em plena pandemia. Então, em 2020, em vez de descer 10%, só foi descer. A gente só diminuiu 3,8% os menores dos índices. Caramba, o Guedes foi top. Graças a Deus nós temos TEP, o Paulo Guedes, né? 2021 aí vem 2021 quase 3 milhões de emprego. 2022 já 2 milhões de emprego. Gente, hoje estamos com 8% de desempregados. O que significa isso, gente? Olha, o maior programa social é emprego, ponto. Mas o que significa? Nós pegamos o 2019, esse governo pegou com 13% de desempregados, maior crise hídrica em 2019, maior pandemia do mundo em 2020, maior pandemia do mundo em 2021, guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, então estamos agora com 8% de desempregado. É ou não é uma política de combate à pobreza? Pelo amor de Deus, né? Isso aí facilitar empresários que está ajudando. Não é questão de facilitar empresário, não. Facilitar o empreendedor, qualquer um pode ser empreendedor. O pobre, ele pode ser um empreendedor a partir do momento que ele cria um banco digital, que ele recebe via Pix, que ele abre uma empresa via internet, em 24 horas ele está ajudando o pobre. Aquele cara que faz sacolinha de picolé, aquele cara que vende rede, e ele consegue abrir a empresa dele, pagar imposto, garantir o sustento, deixar de ser invisível, caramba, ele está ajudando o pobre. E esse pobre passa a ser um empreendedor, um microempreendedor, né? E ele vai crescer, ele vai contratar outras pessoas. E, gente, um país precisa de empreendedores, pelo amor de Deus. Então, se existe uma combate, foi a maior política de combate à pobreza real, foi nesse governo. É uma opinião baseado em dados reais, tá? Aí, por fim, aqui foi o outro livro. Acho que internacionalmente o Brasil está com uma imagem ruim, tanto que o Lula ganhou a maioria das cidades do mundo. Interessante isso, tá? Realmente tem um colega que se mora fora e a visão que ele tem do Brasil é péssima. Mas por quê? A mídia que vai lá para fora, gente, é a mídia oficial, é a Globo. Quem tem lá fora é a Globo, praticamente. É a mesma coisa que aconteceu com o Nordeste. O maior beneficiário dessa distribuição de renda foi o pessoal do Nordeste. Mas não votou no Bolsonaro. Mas por quê? Porque se eu morasse no Brasil da Globo, aquele Brasil que aparece no Jornal Nacional, que aparece Fantástico todo dia, eu já tinha ido embora. Olha a imagem desenhada no Brasil. O Brasil hoje, dívida, depois de pandemia, não criou mais dívida, crescendo mais do que o mundo, mais que a China, mais que os Estados Unidos, mais que a Europa, inflação menor que o mundo. Gente, olha o que está acontecendo no Brasil. Voltamos. Então, gente, essa imagem que realmente passou e é difícil entender, né? E realmente é difícil, não vou tirar o mérito. Se eu vejo que a carne está alta, se eu vejo que o arroz está alto, que o óleo está alto, que o combustível está alto, eu só estou vendo essa parte, estou vendo aqui minha frente, mas tem que ver o todo. É só aqui no Brasil que está alto? Vamos fazer o que a Argentina fez. Olha a Argentina, pelo amor de Deus, gente. Ninguém fala mal do governo argentino aqui, da esquerda ninguém fala, né? Ele foi o cara que melhor lidou com a pandemia argentino. O cara, lá tem presidente, lá na Argentina tem presidente. Hoje a Argentina tem mais mortes que o Brasil, proporcionalmente.
A Argentina tem mais morte que o Brasil. E ninguém chama o presidente da Argentina de genocida, né? Mas a Argentina chegou e falou: poxa, eu vou proteger o meu mercado, tá ficando tudo alto, então não vou proibir o meu pessoal exportar carne. Olha a genialidade do cara, né? Aí o produtor olhou assim para ele: o quê? Como assim você vai proibir? Eu não posso exportar não? Quer dizer, eu vou ter que vender para você em peso, sendo que eu poderia vender em dólar, em euro para fora? Você tem que vender. Não, mas o meu milho eu compro em dólar, né? Como é que eu vou vender para você em peso? Mas aí o cara falou: sabe de uma coisa? Não vou deixar aqui isso quieto, não vou bater não. Deixa esse doido aí mudar de ideia, porque não tem condições não tem como eu vender em peso se eu compro em dólar. E o que aconteceu? Faltou produto na prateleira da Argentina, gente. Faltou carne. Na Argentina não eram os produtores de carne do mundo, faltou carne lá. Imagina se nós tivéssemos um presidente da Argentina com um ministro da economia da Argentina aqui no Brasil. O que o pessoal aplaude. Imagina. A Argentina conseguiu agora a façanha ter uma inflação maior do que a Venezuela, gente. Ninguém chama. O cara é o presidente. A Argentina tem um presidente. O presidente da Argentina não é genocida, sendo que lá matou mais do que aqui, e lá 50% da população está passando fome mesmo, miséria, né? Aí, e realmente, isso é um fato. O Lula ganhou nas maiores fora, foi a maioria, mas eu acho que essa visão deturpada do que a mídia passa lá para fora, aqui internamente essa visão de que tudo ficou mais caro, tudo piorou em relação ao passado, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E é um desafio do governo mostrar essa realidade que eu estou falando aqui. Veja o que está acontecendo à nossa volta e veja nós. A gente está melhor do que está acontecendo à nossa volta. O pior era a gente estar ruim, sendo que a nossa volta estava muito bom, como aconteceu em 2013, 2014, 2015 no Brasil. Todo mundo estava bem, todo mundo estava crescendo, todo mundo estava... E a gente afundando. E infelizmente o governo não tem conseguido resolver resultados positivos da balança comercial com a ajuda dos mais pobres. Nossa senhora, pelo amor de Deus, não fala isso. A ajuda emergencial veio da onde? Os R$600. O auxílio caminhoneiro veio da onde? O corte para 17% do ICMS combustível, energia e comunicação veio da onde? Não tem uns 180 bilhões de reais de lucro? Foi reais ou dólares? Não sei. De lucro das estatais que o Brasil teve em 2021, eu tenho 188 bilhões de lucro. Vamos pegar 40 desses 188 bilhões, vamos pegar 40, tá? E fazer um programa social. Compra de voto, mas compra... E o próprio PT foi contra, eu falei, o próprio PT foi contra auxílio de R$600. Mas o povo estava precisando, não interessa se vai ser compra de votos, mas estava precisando, vai precisar, o próximo ano vai precisar. E para pagar esses R$600 eu preciso tirar dinheiro. Espero que as estatais do próximo ano continuem dando dinheiro, ou então que vendam elas, que vai entrar dinheiro para o bolso do Estado, né? Então, gente, isso foi convertido em resultado. Quando eu tenho uma gasolina de R$7 e vai para 4, isso ajuda o pobre. Quando eu tenho uma energia que era R$150 e vai para 100, isso ajuda o pobre. Quando eu tenho um gás que estava R$150 e vai para 80, isso ajuda o pobre, né? Pelo amor de Deus. Lógico que houve uma distribuição. Esses resultados foram convertidos para a população. Tanto que votaram a maioria do Lula. Realmente não entenderam a situação. Tem que ser melhor comunicado. Porque ainda sente os efeitos preços altos, sim, mas contextualiza. Os preços altos estão tão alto, continuam alto, o poder de compra diminuiu, mas está aumentando. Se comparar com a época de ouro lá do Lula, em 2008, 2012, vamos dizer, que já é final do governo Lula e início do governo Dilma, que foi uma explosão realmente, mas aí tem uma questão dos commodities, a gente não vai entrar nesse mérito, mas ele pegou uma onda bem favorável, mas ele não criou a infraestrutura básica para continuar um crescimento sustentável, tanto que depois derrubou tudo. Ele viu tanto dinheiro aqui e começou a roubar.
Tem dinheiro, vamos construir um porto lá em Cuba, vamos construir um aeroporto em Moçambique, vamos construir um gasoduto lá na Venezuela, vamos construir. Pô, mas quando construir me dá 10%, 30%, tudo que é. Gente, meu Deus do céu. Ali foi uma lambança, né? Foi o que realmente detonou o governo PT, por isso que o PT, corrupção, gente, sinônimo de corrupção, e junto com o modelo de poder que eles têm ali, né? E não sente que o Bolsonaro, alguém se preocupa genuinamente com os mais pobres, mesmo com 600 reais de auxílio. Eles conseguiram vender isso aí. Não adianta o Bolsonaro ter no primeiro ano ter aumentado para mais de 300 reais o Bolsa Família, não adianta ele ter criado o 13º salário, não adianta ele ter criado uma quantidade enorme de empregos, não adianta diminuir o desemprego, não adianta nada. O que adianta é o que o pessoal fala, a narrativa. E juntamente com o sentimento que está tudo mais caro, e está tudo mais caro, tem a falta de comunicação. Mas eu acho que o pessoal aqui é um pouco mais esclarecido e entender o que estou falando, né? A memória, realmente, o passado aconteceu isso, o resultado poderia ser pior se o Bolsonaro e a classe média não tivesse condições de... isso é uma opinião, não dá para saber se realmente os pobres não estão votando. Não sei, realmente não sei. Eu sei que os pobres do Nordeste estão voltando pra caramba. Rondônia teve um dos maiores índices de não comparecimento da urna, mas lá no Nordeste está baixo, tá? Está bem baixo, está menor do que em eleições anteriores. Então ele falou aqui que não tem condições, mas menos pessoas, hoje foram 30 milhões de pessoas que não apareceram, mas está no nível de todas as eleições. Então é uma opinião, não tem como ele ter certeza disso aqui. Mais uma opinião dele aqui. Mas é isso, gente. Isso aqui foi que eu pontuei passo a passo, são 2 caminhos. A única coisa que eu vou colocar para vocês imagina, nós estamos numa situação meio ruim. A gente está melhorando, mas estamos numa situação meio ruim. Eu só faço essa pergunta. Imagina se o presidente da Argentina, juntamente com o ministro da Economia da Argentina, estivesse comandando o Brasil durante a pandemia. Nós teríamos tido mais mortes e estaremos na maior crise econômica de nossa história. É só isso. Se a gente está conseguindo, colhendo o que está hoje, superávit do balanço comercial, recorde de faturamento de empresas públicas, melhor gestão, se a gente está conseguindo tudo isso, parabéns ao governo. A gente tem que dar parabéns, mesmo após 2 pandemias, crise hídrica, guerra, crise de abastecimento, mesmo tudo, parabéns. Nós estamos saindo dessa tempestade de cabeças erguidas, e eu imagino que, se nada acontecer de errado nos próximos 4 anos, com o Bolsonaro na frente, esse país vai ser mais próximo, vai continuar o caminho da prosperidade. Agora, se entrar um governo que vamos aumentar os gastos, vamos acabar com o teto de gastos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sei não. Olha a Argentina. Imagina o presidente da Argentina governando o país nos últimos 4 anos. Como é que nós estaríamos hoje? Tá bom, gente? Um abraço e até mais.